bem com vocês? Onde estão os nossos alunos do Projeto Escola da Vida? Vamos entrando, vamos convidando os nossos colegas para participar conosco. Você tem aí um aviãozinho que se chama Direct, você aperta e convida todos os seus contatos para participar. Ok? Vamos ter nossa aula de hoje, a nossa aula está demais. E eu te pergunto, você já está com a sua Bíblia na mão? Hoje nós temos aula de leitura bíblica, então você precisa ter na sua mão a sua Bíblia. Não está com a Bíblia na mão? Corre então e vai buscar. Sabe por quê? Porque o meu quebra-gelo hoje tem a ver também com a Bíblia. E eu vou falar um versículo e você vai ter que achar o versículo para me dar a resposta. Combinado? Então corre lá, pega a sua Bíblia, vamos participar com a gente. Eu sou a pastora Thelma e eu sou a diretora do Projeto Escola da Vida. O Projeto Escola da Vida é um projeto social por princípios bíblicos. Nós atendemos crianças de 4 a 14 anos no contraturno da sua escola secular. E o nosso objetivo, a nossa missão é alcançar as crianças com o Evangelho do Senhor e fazer delas discípulos de Cristo desde a infância, fazendo com que todo o seu potencial seja alcançado. E nós fazemos isso através dos princípios da palavra de Deus, o que é maravilhoso, porque a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Amém? E aí, já buscou a sua Bíblia? Já está com ela nas mãos? Bem, eu vou começar. Posso começar? O pessoal está aí, gente? Tem crianças aí? Tem alunos? Posso fazer a primeira pergunta? Posso colocar a pergunta para vocês? Avisa nos grupos. Pessoal, começou a aula. Tem gente chegando atrasado na aula, viu? Não pode. Temos que começar juntos desde o início. Então, eu vou fazer a primeira pergunta e você presta bastante atenção. Bem, semana passada, nós começamos a leitura do nosso livro de literatura, Joel, um menino da Galileia. E vocês ouviram e perceberam pela história que ele tinha uma necessidade especial, que ele tinha algo diferente, que tornava ele uma pessoa que precisava de ajuda. Quem lembra? Lembra dessa história? Então, Joel, ele tinha uma necessidade especial. E você sabe que aqui na Bíblia tem um personagem da Bíblia, um homem que viveu há muitos anos atrás, que também tinha uma necessidade especial semelhante à necessidade de Joel. E eu vou falar para você o endereço, você vai ter que procurar aí e me falar o nome desse personagem que tinha a mesma necessidade especial de Joel. E você vai me falar como a Bíblia chamava essa necessidade dele. Vamos lá? Está em 2 Samuel 9, versículo 13. Vamos achar? 2 Samuel está na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos abrir lá? Eu já abri aqui a minha Bíblia. Você, procura aí. 1 Samuel, 2 Samuel, tá aí, ó, do meio para trás. Dá para você ver aqui? Tá do meio para trás da Bíblia, está no Velho Testamento. Vamos então achar? Quem aí já achou 2 Samuel 9:13? Hoje você tem que estar com a Bíblia o tempo todo. Sabe por quê? Depois tem aula de leitura bíblica do livro de João. E aí você também precisa acompanhar os versículos, amém? Alguém já respondeu qual é o nome desse personagem? Eu quero ver, cadê? Tem meninos aqui também, cadê o celular de vocês? Vamos trabalhar? Qual que é o nome desse personagem da Bíblia que tinha a mesma necessidade especial que o Joel do nosso livro de literatura? É um nome tão diferente, sabe? É um nome que, assim, eu nunca ouvi alguém com esse nome também. Você já achou? Eu vou ler então para você o versículo que fala o nome desse personagem e qual era a necessidade especial que ele tinha semelhante também a Joel, ok? Então, 2 Samuel 9:13.
Hoje esse quebra-gelo tá difícil, não tá? Eu quero ver você. Ah, já fiquei sabendo que tem criança que acertou. Oba, que bom. Tá mais difícil, cada dia vai ficar mais emocionante. Então eu vou ler e aí você vai me confirmar, ok? 2 Samuel 9:13, está escrito assim: Então, Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Há uma tradução que diz: Então Mefibosete, que era coxo dos pés, foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei. Ah, então agora você já sabe o nome do personagem bíblico, que também era coxo dos pés, da mesma forma que o nosso Joel tinha essa necessidade especial, ele também tinha. Mas sabe, eu quero falar para você, isso não impediu que Mefibosete, pudesse sentar na mesa do rei e desfrutar de um banquete maravilhoso. E eu vou dizer para você, não importa qual seja a sua necessidade especial, não importa qual seja a sua dificuldade, você também está convidado a sentar na mesa com o Rei Jesus e desfrutar das suas maravilhas. Amém? Vamos começar então orando. Eu quero chamar aqui a Fernanda. Ela vai fazer essa oração para nós. E sabe, Fernanda, todos nós estamos sendo convidados a sentar na mesa com Jesus e comer, né, do pão da vida, que é a sua palavra. Você quer sentar na mesa com o rei hoje? Não importa se você tem alguma dificuldade, não importa se você está triste, não importa se você não está conseguindo aprender, Jesus te convida, senta na mesa com ele hoje. Amém? Então, Fernanda, ora, abençoando a nossa aula nesta manhã. Amém? Oi, crianças, bom dia. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, abençoe a nossa aula, obrigado por essa oportunidade que a gente tem pela nossa Escola da Vida, abençoe a Escola da Vida, obrigado pelas professoras que dão a nossa aula, que a nossa aula seja maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Fernanda. E agora você está preparado para nós louvarmos ao Senhor? A tia Priscila vai cantar com a gente. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem com vocês? Estão preparados para louvar ao Senhor junto comigo? Vamos lá? Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas traz dentro dele um Deus grandão. Batendo palmas. Que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele o Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu
É tão pequenininho, escreve dentro dele, um Deus grandão. Aleluia, Senhor. Amém. O Senhor está dentro do nosso coração para sempre e nós estamos guardados neles. Amém? Agora nós vamos orar então pelo nosso país. É isso mesmo, tia Priscila. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos orar pelo lugar aonde nós moramos, pelo país ao qual nós pertencemos. E nós, como alunos da Escola da Vida, toda semana estaremos aqui orando, agradecendo a Deus pela nossa nação e também pedindo ao Senhor que nos abençoe, né? E hoje quem vai fazer essa oração para nós vai ser o Murilo. Estou muito feliz, Murilo, que você está aqui hoje. E nós vamos ter essa oração. Eu vou segurar a bandeira para ele poder pegar o microfone e fazer uma oração abençoando o nosso querido Brasil. Amém? Obrigado, Jesus, pela nossa nação, pelo nosso país e pela nossa cidade. Abençoa o nosso prefeito, o nosso presidente. Em nome de Jesus, esse coronavírus vai embora. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigada, Murilo. E vamos continuar orando, crianças, abençoando o nosso prefeito, nosso presidente e também pedindo a Deus que mande embora, leve embora esse coronavírus. Amém. Que Deus abençoe, Murilo. Obrigada. E agora nós vamos para a nossa super aula, que eu amo, de leitura bíblica. Tem muita coisa boa para você aí hoje, hein? Se prepara. Bom dia, Escola da Vida. Vocês estão bem? Preparados hoje para ouvir mais de Deus? Deus quer falar muito ao seu coração hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Helena, sou coordenadora e pastora aqui na Escola da Vida. E é um prazer para mim estar aqui de novo para continuar falando com vocês sobre o livro de João. Nós já estamos na nossa quinta lição sobre o livro de João. Você está lendo o livro de João em casa? Leia o livro de João, não esqueça, hein? Ler o livro, o Evangelho de João, porque é muito importante para você entender e receber muito mais durante as nossas aulas. Então, para começar, nós sempre começamos com a nossa oração. Vamos fazer a nossa oração? Eu vou falar e vocês vão repetir após mim, ok? Vem, Espírito Santo, a nossa classe, e seja nosso professor hoje. Ilumine nossas mentes. Ajude-nos a conhecer vamos aprender, e nós aprendemos quando nós lemos. Então, quero revisar com vocês a nossa última aula de leitura bíblica, que nós tivemos a palavra-chave, foi seguir, que quer dizer buscar, imitar, obedecer e praticar. Na última aula, nós falamos quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, e ele falou, olha, Jesus chama cada um de nós a ser discípulos e segui-lo. Esse foi o princípio da nossa aula passada, porque é isso que Jesus faz. Assim como ele foi e chamou aqueles discípulos. E você lembra aí, teve um discípulo que eu ressaltei muito sobre ele, que ele se sentiu acolhido por Jesus, porque Jesus falou que viu ele sentado debaixo de uma árvore, que ele teve alguma situação. Você lembra aí qual é o nome desse discípulo? Escreve aí para mim se você lembra o nome desse discípulo aí. Vai interagindo aí no nosso chat, tá bom? Qual é o nome desse discípulo? Vou esperar, depois se alguém lembrar aí eu vou comentar, tá bom? Então vamos começar a nossa aula hoje. Nós vamos abrir aqui, ó, nosso baú do tesouro para tirar a palavra-chave de hoje, porque as palavras são blocos
que constroem o nosso conhecimento. E a palavra de chave de hoje é obedecer, que quer dizer fazer de boa vontade o que é requerido pelos que têm autoridade sobre nós. Vou colocar aqui a nossa palavra-chave. Você percebe que obedecer é um pouco diferente a definição do que a gente costuma fazer. Muitas vezes a gente obedece, mas a gente não obedece exatamente o que está falando aqui, ó. Fazer de boa vontade. Para nós estarmos obedecendo realmente, precisa ser feito de boa vontade. Muita gente em casa, muitas crianças, eu sei porque eu tenho criança em casa. A gente fala assim, arruma a cama, aí fica lá deitado. Aí você fala de novo, arruma a cama. Aí veste, vira, vai e pega. Fez de boa vontade? Então você não obedeceu. Percebe que obediência é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque a gente acha que obedecer é simplesmente fazer o que foi pedido. Não é. A Bíblia nos ensina que é fazer de boa vontade, porque nós precisamos ter no nosso coração sempre fazer de boa vontade aquilo que é pedido para nós, e não simplesmente fazer de qualquer forma. Então, vou tirar nosso princípio da semana passada, e o nosso versículo de hoje é: como discípulos de Jesus, devemos de boa vontade obedecer à sua voz. E hoje nós vamos ver aqui, na nossa Bíblia, o que é que Jesus nos orientou, como Jesus nos orientou, como a Bíblia nos orienta, e como Jesus, com seu próprio testemunho, nos ensinou a obedecer. Então, quero chamar aqui o Murilo, nosso aluno da Escola da Vida, e ele vai fazer a leitura bíblica para nós hoje. Preparado aí? Então, vamos acompanhar aqui junto com o Murilo. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos ler João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Ok? Preparado? Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A nossa hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que eles lhe mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus, para a purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, que assim, sem saber onde estava a viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou, sim, a sua glória. E os seus discípulos creram nele. João 2, 1, 11. Obrigada, Murilo. Então, olha só, esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou, o primeiro milagre. Vocês prestaram atenção quem estava junto com Jesus nesse momento? A mãe dele. E a mãe falou assim: Jesus, você precisa ajudar, a festa vai acabar. A festa sem vinho naquela época não era festa. Não, se não tem bebida, como que vai continuar celebrando?
Quando você vai no aniversário, você gosta de só comer salgadinho sem ter nenhum suco, nenhuma aguinha? Não, salgadinho com aguinha fica ruim, não fica? Melhor com suco. Eu não gosto de refrigerante, por isso eu falo de suco. Mas precisa ter a bebida, ela complementa a festa. E ali naquela festa tinha acabado. Então a mãe de Jesus falou, Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Jesus primeiro ele falou assim, nossa, mas ainda não é chegada a minha hora. Não é o momento. Mas depois, o que veio no coração de Jesus? Obedecer o que a mãe dele havia pedido. A mãe dele havia feito um pedido para ele. Perceba que não foi uma ordem. A mãe dele não falou assim, Jesus vai lá e resolve. Jesus vai lá, transforma essa água em vinho. Foi isso que a mãe de Jesus falou? Ela pediu. Então, ele obedeceu a um pedido da sua mãe. Olha o testemunho de Jesus, o exemplo que Jesus está dando para nós, como filhos de Deus, que nós devemos obedecer até mesmo quando é um pedido, quando não é uma ordem. Porque Deus, em toda a Bíblia, em todo o tempo, ele sempre nos ensina a obedecer. Sempre o desejo de Deus para nós é que nós possamos obedecer. Obedecer é o quê? Fazer de boa vontade aquilo que nos é pedido. Fazer de boa vontade com o coração alegre. Se você hoje tem dificuldade de obedecer, seu coração não fica alegre na hora de obedecer, nós vamos orar depois por você, para que o seu coração possa ser transformado, para que você possa ter um coração que se alegra em obedecer, que pode fazer de boa vontade tudo aquilo que é pedido, porque não é sacrifício, não pode ser um sacrifício, precisa ser algo bom. Foi o que a Bíblia nos ensina. Sempre Deus nos ensina através da Bíblia a obedecer, a fazer aquilo que Deus nos pede, que os nossos pais nos pedem. E eu quero falar com vocês hoje sobre 3 níveis de autoridade. A Bíblia fala assim, Deuteronômios 28, 2. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Percebe aqui, Deus deixou uma direção. Quando nós obedecemos, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. E o que é melhor, elas nos acompanham. Por onde você andar, as bênçãos do Senhor vão estar acompanhando você. Você quer isso para a sua vida? Eu quero. Com certeza que eu quero. Quero que as bênçãos sempre estejam comigo, do meu lado, ó, de braço dado comigo. Porque é o que Deus tem para você. Então, eu quero falar com você 3 níveis de obediência que nós devemos ter na nossa vida. Primeiro nível, vou chamar aqui agora a Fernanda para ler o versículo para nós, de Josué 24, 24. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. Josué 24, 24. Olha só, Josué, que foi um líder do povo de Deus lá no Antigo Testamento. O que eles falaram? Ele declarou para o povo, olha só, nós serviremos ao Senhor, nós vamos obedecer tudo aquilo que Deus está nos pedindo a fazer. Por quê? Porque Josué já conhecia a bênção que estava escrita lá no livro de Deuteronômios, capítulo 28, que fala que todas as bênçãos nos acompanharão, virão sobre nós, quando nós obedecemos ao Senhor. Agora eu vou chamar o Davi para segurar aqui para mim essa imagem, enquanto eu vou continuar falando com vocês. Porque quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos vêm sobre a nossa vida. Você gosta de ser abençoado? Você gosta de ter coisas boas para você? O segredo é obedecer. E Deus é o nosso maior, não é nosso maior amor, mas é aquele que está acima de nós, que cuida de nós, que está conosco o tempo todo. Ele quer o nosso bem todo o tempo, todo o tempo. Então, nós precisamos obedecer, porque aquele que é bom, porque Deus é bom, Deus é amor,
Deus é justo. Você acha que Ele vai querer algo ruim para você? Você acha que Ele vai falar algo para você que não é bom? De jeito nenhum. Então, a Bíblia nos fala que nós devemos obedecer. E a Bíblia nos fala também que é um dos 10 mandamentos que Deus deixou, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. O amor que nós temos por Deus precisa ser maior que qualquer outra coisa. Nós demonstramos que nós amamos Deus quando nós lemos a Bíblia. Então, leia o livro de João, porque você vai estar aprendendo mais de Deus. Mas a Bíblia também nos fala que nós temos um segundo nível de obediência. Então, primeiro é Deus, a Bíblia, aquilo que nós estamos aprendendo aqui nas aulas de leitura bíblica, nas aulas de literatura com a tia Ju e com todas as outras professoras da Escola da Vida. Nós sempre trazemos um princípio, algo que a Bíblia nos fala que nós devemos fazer. Então, segundo nível de obediência que nós precisamos ter. Fernanda vai ler agora para nós, Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Exatamente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para o povo de Deus que estava reunido na cidade de Éfeso, ele falou assim: filhos, obedecei a vossos pais. Então, você como filho precisa obedecer ao seu pai, porque a Bíblia está falando isso. Se você quer obedecer a Deus, você precisa também obedecer aos seus pais. Não adianta falar assim: ah, pastor, eu quero obedecer a Deus, mas eu não quero obedecer meu pai, não. Meu pai, misericórdia. Ai, ai, ai. Minha mãe, uma chata. Então, você não está obedecendo a Deus. Porque para obedecer a Deus, precisa obedecer aos pais, porque a Bíblia fala, é um mandamento. Lá nos 10 mandamentos, quando Deus escreveu, Ele falou: honra teu pai e tua mãe. E ainda falou mais: para que tudo te vá bem nessa terra. Se você quer que tudo vá bem na sua vida, dentro da sua casa, você precisa obedecer aos seus pais. Porque é um mandamento, é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, obedeça. Obedeça de qualquer jeito? Não. Obedecer é fazer de boa vontade. Se o seu coração ainda não está assim, eu creio que hoje o Espírito Santo vai ministrar o seu coração para transformar o seu coração, para que o seu coração possa ser um coração obediente de verdade, que vai fazer de boa vontade, não de qualquer jeito. Quando seu pai e sua mãe te pedir algo, falar algo, ou não deixar você ir em algum lugar, não pense que é chatura, não pense que é aborrecimento do seu pai e da sua mãe. Eles estão guardando a sua vida. Deus deixou o seu pai e a sua mãe para guardar a sua vida. E mesmo que tenha algumas crianças aí que estejam falando assim: mas meu pai nem está aí comigo, minha mãe muito menos, eu faço o que eu quiser. Não importa se eles cuidam de você bem, um pouquinho, muito, mais ou menos, de jeito nenhum. A Bíblia fala: obedeça aos seus pais. A Bíblia lá não fala. Quando Deus deixou os 10 mandamentos, Ele não fala: honra teu pai e tua mãe se eles forem bons, se eles forem legais. Não tem esse si. Só fala: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem na terra. E você tenha longos dias. Aqui, o apóstolo Paulo também falou a mesma coisa. Filho, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Pronto. Não perguntou se o pai é bom ou não, se a mãe é legal ou não. É isso. Amém? E o último nível de obediência que nós precisamos ter está lá no livro de Hebreus 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se aos autorizados deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Hebreus 13, 17. Ótimo. Então, olha só. Nós já vimos que nós precisamos obedecer aos nossos pais, aqueles que Deus deixou para ser responsáveis por nós. Segura aqui, Davi. Agora, a Bíblia vem falando que a gente também precisa obedecer aos nossos líderes, aqueles que Deus colocou para estar sobre nós em momentos, em situações específicas.
Então, quem você pode considerar que é um líder acima da sua vida? O seu professor. O professor lá da sua escola, ele é um líder acima de você. E a Bíblia nos fala que nós devemos obedecer aos nossos líderes, porque foi alguém que foi instituído para tomar conta de você enquanto você estiver na escola. A sua líder de célula, ela é a autoridade sobre a sua vida. Você precisa obedecer, seguir as direções que são dadas. Os pastores são autoridades sobre a sua vida. Mas sabe quem mais é líder sobre a nossa vida? Nós precisamos respeitar e não falar mal as autoridades que foram eleitas. O nosso prefeito, os vereadores, governador, deputado, o nosso presidente, eles são autoridades sobre as nossas vidas, eles são líderes no nosso país. E nós precisamos obedecer, honrar a vida deles. Não é falar mal, não adianta falar mal. Ai, mas eles são um bando de ladrões. Aí lá vai, né? Não tem problema. Você não tem nada a ver com isso. Hoje nós estamos falando aqui, a Bíblia nos ensina a obedecer. E obedecer às nossas autoridades quer dizer honrar. Igual nós fazemos aqui toda semana. Segura aqui, Davi. Nós oramos pelo nosso país, oramos pelas nossas autoridades, porque nós queremos obedecer o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós devemos levantar mãos santas e abençoar as autoridades, abençoar o nosso país. Isso é o que a Bíblia nos ensina, e é isso que nós devemos fazer. Amém? Por que nós devemos obedecer? Porque vocês lembram que a gente está estudando o retrato de Jesus? Como a Bíblia revela Jesus para nós? Porque quando nós obedecemos cada vez mais, nós vamos refletir aquilo que Jesus é. Então, vou agradecer a Fernanda, ao Davi, podem ir agora. Eu vou passar aqui para outra parte da nossa aula agora. Mas continuamos falando sobre obediência. A Bíblia, no livro de João, ela traz vários retratos de Jesus. Vem mostrando Jesus como ele veio se manifestar a nós. E para que a gente possa obedecer, a gente precisa identificar como que Jesus é apresentado na Bíblia. Então, nós já vimos várias formas que Jesus se apresenta. Ele é a luz, ele é o Criador. Nós já vimos alguns. E hoje eu quero continuar falando com vocês. O primeiro retrato de Jesus que eu quero mostrar aqui para vocês, ele é o Cordeiro. João, no capítulo 1 e no versículo 29 e 36, fala isso, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E a gente já falou aqui várias vezes, falei com vocês semana passada sobre isso, que o cordeiro é um animal manso, um animal tranquilo, mas que tem um grande simbolismo também para os judeus na Bíblia, porque o cordeiro, ele foi sacrificado quando o povo foi liberto do Egito, e o sangue do cordeiro foi passado nas portas, para que ficasse marcado que ali estava o povo de Deus, e o anjo da morte passasse pela casa das pessoas. Então, Jesus é esse, um animal manso, tranquilo, mas que também veio para libertar. Ele representa isso, libertação para o povo. Jesus hoje, ele está aqui, ele quer libertar você. Se você tem tido dificuldade em obedecer, hoje Jesus quer fazer isso por você. O segundo retrato de Jesus que está no livro de João, capítulo 1, versículos 34 e 49, fala que Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus não foi simplesmente filho de José e Maria, mas foi Deus, foi o próprio Espírito Santo que plantou Jesus na barriga de Maria. Ele é o Filho de Deus. Isso não tem dúvida. Deus deu o seu próprio Filho para viver entre nós, para nos mostrar como é que nós devemos viver. Jesus também é apresentado no livro de João, capítulo 1, versículo 41, como o Messias, o Cristo. Você sabe o que essas palavras significam? Messias, para o povo judeu, significa o Redentor prometido, aquele que ia resgatar o povo judeu de toda a opressão, de todos os seus inimigos. E o Cristo quer dizer aquele que é
ungido, consagrado. Então, Jesus, ele é alguém que veio para resgatar você da desobediência. Ele veio resgatar você de tudo aquilo que está atrapalhando você de obedecer. Porque ele foi ungido, consagrado para fazer isso para você, por você. Na verdade, ele já fez lá na cruz, quando ele morreu na cruz, ele já resgatou você de toda desobediência, de tudo aquilo que atrapalha você de obedecer. Amém? E a última coisa, o último retrato de Jesus hoje, que eu quero falar com vocês, João 1:49, fala que ele é o rei. Ele reina sobre nós. Nós temos um rei maravilhoso, um rei que obedeceu em tudo, que obedeceu em todo o tempo. Então, queridos, você pode ser obediente hoje. Você pode transformar a sua vida, porque é o que Jesus fez por você. Jesus já conquistou todas as coisas. Então, agora, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e declara assim comigo. Fala assim: Jesus, hoje eu quero mudar. Jesus, vem hoje transformar a minha natureza, transformar os meus sentimentos, transformar os meus pensamentos. Hoje eu quero poder ser uma criança obediente, que faz de boa vontade, sem reclamar, sem murmurar. Pai, em nome de Jesus, me ajuda hoje. Espírito Santo, esteja alcançando o coração de cada criança agora, que possa colocar dentro deles um espírito manso, um espírito tranquilo, como o de Jesus, que o retrato de Jesus seja imprimido na vida de cada um dos nossos alunos, e que eles possam estar, Senhor, a cada dia vivendo em conformidade com a Tua palavra, obedecendo o que a Tua palavra diz, porque nós cremos, Pai, e declaramos sobre cada um deles que eles já foram transformados pelo amor de Jesus na cruz, e que hoje eles podem desfrutar de uma vida de obediência, em nome de Jesus. Amém? E a maior prova disso é o nosso versículo da lição de hoje e da semana que vem, que diz assim, João 3,16. Tenho certeza que tem muitos aí que sabem de cor já esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E uma vida eterna é uma vida de obediência, de tranquilidade, onde o seu coração vai estar cheio da palavra de Deus e você vai poder obedecer em todo tempo. Amém? Alunos, um beijo para vocês e que vocês possam desfrutar dessa obediência durante toda essa semana, em nome de Jesus. Pastora Helena, que aula maravilhosa! E quão importante essa aula de hoje, crianças. Obedecer é fazer de boa vontade aquilo que foi referido. Glória a Deus por esta aula, que esta palavra esteja no seu coração nesse dia. Amém? E agora nós vamos para a nossa próxima aula. E hoje temos uma tia muito especial aqui com a gente, crianças. A tia Emiliana, a nossa Masterchef. Seja bem-vinda, tia Emiliana. Obrigada, pastora Thelma. Olha, crianças, bom dia Escola da Vida. A tia Emiliana está mega feliz de estar aqui hoje com vocês. E vim super preparada, tá, para essa aula. Olha que mesa linda que nós preparamos para você. Vai aí, já pensando aí na sua cabecinha, imaginando qual será o tema da nossa aula. Olha aqui, nós temos queijos, refrigerantes, balas, doces, pães, castanhas. Nós temos frutas, leite, doce. Qual será? Vamos lá? Vocês estão preparados? E para começar a nossa aula, a tia Emiliana não poderia deixar de usar um princípio bíblico. Isso mesmo. E nós vamos usar o princípio da mordomia, crianças. Mas olha aqui, crianças, me ajudem. Deus criou todas as coisas, certo? Mas Deus também criou o nosso corpo, o seu corpo. E Ele criou o nosso corpo para resplandecer a glória dEle. Amém? E uma das formas de nós resplandecermos a glória dEle é termos uma alimentação saudável. Amém?
E para me ajudar a dar essa aula nesse momento, eu vou convidar o Murilo novamente para ele vir aqui me ajudar. Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia. Murilo, me responda uma coisa. Comer é bom? Claro. Eu também acho. Murilo, quantas refeições você faz por dia? 4. Então, vamos lá. Você faz 4. E você aí de casa faz quantas? Vamos começar. Qual é a primeira? Café da manhã. Tem algum alimento dessa mesa que você come no café da manhã? Sim. Qual? Pão. O pão, ok. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ele falou 4, então já foi só uma. Então, a segunda refeição qual será? Qual seria? Seria um almoço, né? O almoço, ok. Depois? O lanche da tarde. O lanche da tarde. E, por último? A janta. Isso, o jantar. Então, no mínimo, criança, você deve fazer 4 refeições por dia, usando alguns desses alimentos. Mas, Murilo, para nos ajudar, para nos dar o caminho para obter uma alimentação saudável, eu trouxe aqui para vocês, hoje, Escola da Vida, uma pirâmide alimentar. Que linda essa pirâmide ficou. Para vocês, tá, crianças? Então, vamos lá, Murilo. Você já me sanou algumas dúvidas. Mas eu quero te fazer só mais uma pergunta antes da gente começar. Você sabe o que é ter uma alimentação saudável? Não. Vamos convidar as crianças para aprender hoje? Vamos. Então, vamos lá, crianças. Vamos aprender, então, a ter uma alimentação saudável através da pirâmide. Mas, antes de tudo, aqui na base da nossa pirâmide, eu vou falar sobre 2 coisas, 2 tópicos, que o Murilo também vai me ajudar. Primeiro, sobre a água. Gente, mas será que água ajuda a ter uma alimentação saudável, Murilo? Eu acho que sim. Isso mesmo, você está certo. Você sabia que o nosso corpo ele é formado quase inteiro de água? Isso mesmo. E a água, ela é um nutriente principal para os processos fisiológicos do nosso corpo. Mas o que é isso, tia Emiliana? Processo fisiológico. Vou te dar um exemplo. Quando você se alimenta, o alimento vem pela boca, pelo esôfago, cai no estômago, depois vai para o intestino. Esse é um processo fisiológico. E nós necessitamos de água. E, além disso, ela controla a nossa temperatura. Se a gente não beber água, a nossa temperatura, sabe o que acontece, Murilo? Não. Vou te ensinar. Ela vai, lá nas alturas, a temperatura. Então, nós precisamos de água. E, por último, nós vamos falar, antes de começar aqui, hein? Segura aí, crianças. Nós vamos falar sobre atividade física. Você realiza ou faz atividade física? Conta aí para as crianças. Antes da pandemia, sim. Eu fazia futebol. Você gosta de fazer futebol? Sim. Parabéns, Murilo. Você deve fazer uma atividade física para você manter a sua qualidade de vida. Amém? Então, nós falamos aqui da água e da atividade física. Amém? Muito obrigada pela sua ajuda, Murilo. Bom dia. Então, nós vamos continuar agora, né, criança? Acho que eu vou ficar daqui, né, tia? Então, vamos lá. A nossa pirâmide alimentar. Ela é constituída, crianças, por 4 grupos. Fala comigo, 4 grupos. E nós vamos começar pelo grupo 1. Mas por que, tia Emiliana, que ele está aqui embaixo? Você pode observar, crianças, que ele está na parte de baixo e também em maior quantidade. Esse grupo ele é chamado de energéticos. Isso mesmo, de energéticos. Eles são formados pelos nutrientes do carboidratos. Fala comigo. Carboidratos. Isso mesmo, obrigado. Os carboidratos, ele é o principal nutriente para nos dar energia. Tia Emiliana, o que é isso? Energia. Quando você acorda, que eu vejo muita gente, sabe, professoras, que fica com preguiça de acordar. Não, hoje eu não quero acordar, não, estou com uma preguicinha. Olha, eu quero te falar, isso não é de Deus. Então, hoje você vai aprender que, através do grupo dos energéticos, desses alimentos aqui, é necessário que você ingira ele numa maior quantidade para que você tenha energia para acordar, para se movimentar, para fazer atividade física, para estudar.
Você sabia disso? Então, nós precisamos desse grupo dos energéticos, que está constituído por o pãozinho, né? Está constituído pelos cereais, pelas castanhas, tudo aqui nesse grupo. E nós precisamos ingerir ele, então, em maior quantidade. Então, nós vamos subir um pouquinho aqui. Ó, então, nós já falamos do grupo 1, e agora nós vamos falar do grupo 2, que é o grupo dos reguladores, crianças. Fala comigo, reguladores. E nesse grupo, um dos nutrientes principais são as vitaminas, os sais minerais e as fibras. São 3 nutrientes compostos nos grupos dos reguladores. E aqui nós temos os alimentos. Ó, vamos lá. Melancia, maçã, pera. Tem as verduras, o brócolis, o repolho, a abobrinha. Também aqui na nossa mesa está representado pela mexerica, pela banana, pela maçã. E o que os reguladores ajudam, então, para constituir essa alimentação saudável? Eu vou te explicar. As vitaminas, os sais minerais e as fibras, elas são responsáveis pelas funcionalidades dos nossos órgãos. Que é isso, tia Emiliana? Vou te explicar. Por exemplo, vamos lá. Quando eu faço a digestão dos alimentos que eu ingiro. Na digestão, eu preciso das vitaminas para me ajudar a fazer a digestão, para que tudo ocorra de uma maneira correta. Então, os reguladores, que são os grupos vamos lá, vitaminas, sais minerais e fibra, nos ajudam nas funcionalidades dos nossos órgãos. Que eu falei da digestão, também tem a circulação, para o sangue correr certinho das nossas veias, e para o coração, e para os outros órgãos. Então, esse grupo, ele nos ajuda nessa função. Vocês estão conseguindo aí entender tudo que a tia Emiliana está falando? Então, nós vamos seguir. Vamos subir na nossa pirâmide, vamos lá. Então, vocês observaram que os reguladores, eles têm uma menor quantidade dos energéticos. Então, subindo aqui na nossa pirâmide, imos para o grupo 3, vocês também podem observar que diminui um pouco menos. Então, nós vamos falar agora do grupo 3, que é o grupo dos construtores. Fala comigo aí, construtores. E nesse grupo, olha quem está nesse grupo. O leite, o queijo, as carnes, né? E aqui também na nossa mesa maravilhosa, nós temos queijo, nós temos o leite, né? E esse grupo, o grupo dos construtores, o principal nutriente dele é a proteína. Fala comigo aí, crianças. Proteína. A proteína. Para que serve, será, a proteína? A proteína, ela é o nutriente responsável nas aulas lá, sabe, de biologia, nas aulas que a tia Emiliana frequentou. Eu escutei um professor falando uma coisa muito interessante, que a proteína, ela é responsável pela vida. Eu até fiquei pensando assim, sabe, o que essa professora está falando? Mas depois que ela acabou a explicação, eu vi que ela estava certa. A proteína, que está no grupo dos construtores, que tem todos esses alimentos, ela é responsável pela formação do nosso corpo. Isso mesmo. Você sabia que se você tem um machucado, você faz um corte no seu braço. Se aquela criança não come carne, não gosta de leite, ou não come queijo, por exemplo, que está nesse grupo, ela vai demorar muito mais para cicatrizar aquele dodóizinho dela do que uma criança que consome esse grupo aqui. Então, a proteína ela é responsável pela formação e pelo desenvolvimento do nosso corpo, pelo crescimento dos ossos, ela ajuda em toda a formação do nosso corpo. Amém? Agora, eu vou dar só uma paradinha aqui, porque eu quero que você analise bem essa parte. Então, aqui nós subimos, né, pelos grupos e paramos aqui nos energéticos extras. Mas será por que, tia Emiliana, que esse grupo é tão pequenininho? E ele também está representado aqui na nossa mesa, como bala, chiclete, bombons, doce. E eu quero te falar, esse grupo do energético extra, ele quase não tem nutriente. Se ele tiver um pouquinho de carboidrato, que vai te dar um pouquinho só de energia e vai acabar rapidinho. Por isso mesmo, porque ele é bem pequenininho. E ele está nesse grupo 4.
e ele tem uma restrição. Agora eu vou falar com cara de brava. Você deve comer moderadamente. Isso mesmo. Como assim? O que é moderadamente, tia Emiliana? Você deve comer um pouquinho só por dia. Ou um pouquinho de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias. Quando a gente vai ficando adulto, deve ser consumido no máximo 2 vezes por semana, e olha lá. Amém? É gostoso? É. Mas aqui na nossa pirâmide, lembra que eu falei para vocês, junto com o Murilo, que nós íamos aprender o caminho para ter uma alimentação saudável. Então, aqui, chegando aqui, eu quero te ensinar que esse grupo é gostoso? É, mas ele não pode ser consumido toda hora, todo dia, o dia que você quer. Então, tem que ser pouquinho, né? Você que é criança, você pode comer um pouquinho por dia, mas não pode comer chocolate na hora do almoço. Não pode pular uma refeição e comer um sorvete. Nananina, não. Amém? Você aprendeu? Olha, e hoje, preparando essa aula, ontem, preparando essa aula, Deus colocou um versículo no meu coração. E eu quero falar junto com você, antes de eu ver mesmo se você aprendeu. E ele está lá em 1 Coríntios 10, 31. Eu sei que você já está com a sua Bíblia, e eu gostaria que você abrisse. Vou até dar um tempinho. 1 Coríntios 10, 31. E ele diz bem assim, vou falar bem pausadamente. Assim, quer você coma, quer você beba, faça para a glória de Deus. Mais uma vez, crianças, para você aprender. Assim, quer você coma, quer você beba, faça para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos... tia, mas alimento? Sim. Tudo que você ingere para o seu corpo. Lembra que o nosso corpo era para resplandecer a glória de Deus. Ele nos criou. Então, através desse versículo, também nós aprendemos que quando nós ingerimos a nossa comida e a nossa bebida, também tem que ser para a glória de Deus. Amém? Olha, vocês gostaram dessa aula? Eu imagino que sim, hein? Tomara. Mas não acabou, não. Rapidinho, agora eu quero ver se você aprendeu. E para isso eu vou pedir a ajuda da Tia Nete. Vamos lá, Tia Nete? Você me ajuda? Então, vamos lá. Ela vai me dar, presta bem atenção, ela vai me dar alguns alimentos. E eu vou ver aqui aonde que ele vai ficar. Vocês me ajudam aí? Vocês me ajudam aqui, crianças? Porque eu quero ver se vocês aprenderam, tá bom? Qual que é o primeiro alimento, Tia Nete? Melancia. Gente, aonde que a melancia vai? Aonde? Reguladores, isso mesmo. Vamos lá, Tia Nete. Próximo. Batata frita. Ai, que delícia! Será que ela não é energética porque ela é uma raiz? É um extra, porque depois que ela foi processada e frita, ela já não é mais um energético normal. Ela é do energético extra, aquele que deve ser consumido em pequena quantidade. Mas e o arrozinho? Aquele branquinho que vai no seu prato todo dia. Aonde, hein, pessoal? Nos energéticos, isso mesmo. O arroz é uma das principais fontes, né, de carboidrato que nós temos. Próximo aí, Tia Nete, nós temos aqui na nossa mesa o refrigerante. Será onde que vai o refrigerante? Vamos lá? Quem falou extra? Isso mesmo, garota. É no extra que o refrigerante vai. Ele deve ser consumido todo dia? Não. Crianças, esse aqui eu quero um alerta especial. Ele deve ser consumido umas 2 vezes por semana, no máximo. Troquem as suas bebidas por sucos ou por água. Amém? Então, vamos lá. Próximo, Tia Nete. O brócolis. Eu amo brócolis. E você? Ama brócolis? Reguladores, isso mesmo, nos reguladores. O brócolis, nossa, ele é uma delícia, ele é bem verdinho mesmo. E ele é rico em fibras. Próximo. Não, Tia Nete, esse aqui você judiou. Chocolate? Extra, isso mesmo, extra. Posso comer chocolate todo dia? Vou te dar uma dica, se você gosta muito de chocolate, prefira os 40%, 50%, tem até os 70%, porque aí esse você pode comer em grande quantidade. E só mais 2 aí, Tia Nete, vamos lá. Esse eu amo, é o sorvete. Extra, isso mesmo. Nossa, mas que tanto de coisa gostosa. O sorvete também, eu quero te falar, ele tem uma imensa, eu não vou nem falar grande,
é imensa quantidade de açúcar e gordura. Então, esse aqui, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Ele deveria ser consumido no máximo uma vez por mês. Amém? E por último, o leite. Onde o leite está? Construtores, isso mesmo. Opa, vou pegar aqui. O leite, o leite, ele está no grupo dos construtores. O leite tem muita proteína. Lembra que eu falei para vocês da proteína? Amém? Então, vamos lá, só mais uns 2 aí, Tia Nete. E agora a carne. Vamos lá, a carne? A carne está onde, hein? Construtores também. Isso mesmo, junto com o leite, ele tem uma carga muito grande de proteína. Eu quero te falar, se você não come carne, não existe outro alimento que vai compensar a perda de carne que você come. Algumas pessoas falam, mas nem tal alimento tem muita proteína. Não. A proteína que existe na carne não tem em outro alimento. Então, olha, eu quero te dar um conselho. Come um pouquinho de carne. Vamos lá? Banana, ai que delícia! Você gosta de banana? Eu amo banana. O Murilo ama banana. Isso mesmo! Banana está no reguladores. Eu preciso falar da banana. Gente, ela é riquíssima em potássio. Riquíssima. Então, se você quer proteger os seus ossos, come banana. E por último, vamos lá, o pãozinho. Onde ele é? Energético, isso mesmo. Ele está no grupo dos energéticos. Você precisa fazer um bom café da manhã com um pãozinho para que você tenha um dia excelente. Crianças, eu amei essa aula. Amei estar aqui com vocês. E eu espero também que você tenha gostado. Um beijo, Escola da Vida! Uau, Escola da Vida! Quantas coisas preciosas nós aprendemos hoje. E aí, como é que está a sua alimentação? Está assim ou está assim? Nossa, essa aula foi muito boa para nós. Nós aprendemos muitas coisas legais, amém? Mas eu sou a pastora Patrícia, sou coordenadora do projeto Escola da Vida e estou aqui para orientar você a respeito dos nossos grupos, das nossas tarefas. Ontem nós já postamos no seu grupo da sua sala a tarefa de leitura bíblica, que foi dada hoje, e também uma tarefa da aula de culinária. Olha só a pirâmide que você acabou de aprender. Você vai colar os alimentos e eu tenho certeza que você vai se divertir, vai ser muito legal fazer essa tarefa. Eu quero só pedir para você, reforçando, que você continue conversando conosco através dos grupos, postando as suas atividades. Crianças, faz o seu desenho, faz a sua atividade e coloca lá no grupo para a gente poder acompanhar. Pais, continue interagindo conosco, as suas dúvidas, qualquer coisa que você precisar, nós estamos à disposição através dos nossos grupos. E também nos marque nas redes sociais. Quando você fizer uma atividade, quando você fizer algo da Escola da Vida que foi proposto, você marca a gente lá no Instagram, ok? E outra coisa que eu quero falar para você, fique atento que daqui a pouco nós vamos enviar o link pelo Google Meet para você ter a sua aula com a sua professora tutora, ok? E também quero fazer mais uma vez um agradecimento especial a Açaí Tribomix, a tia Yolanda, que é a nossa professora de higiene e saúde. Muito obrigada, tia Yolanda, Thaís. Obrigado por estar sempre conosco, em aliança com o projeto, sempre nos abençoando. Que vocês prosperem 1000 vezes mais, que vocês sejam muito abençoados. Amém. E agora, crianças, galera juvenil, nós estamos finalizando a nossa aula e eu quero orar com você. Então, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Hoje nós aprendemos um princípio poderoso da palavra de Deus, que é obedecer. Amém? Então, põe a mão no seu coração. Oh, Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais uma aula do Projeto Escola da Vida.
Obrigada, Senhor, porque nós temos experimentado do teu derramar sobre nós, sobre a vida de cada criança, de cada família. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos para cada dia recebermos mais e termos mais revelação da tua palavra, do teu propósito para as nossas vidas. Senhor, eu oro agora por cada criança, que elas tenham, Senhor, um coração desejoso de obedecer a ti. Senhor, que a cada dia elas estejam mais claro no seu coração, o obedecer de boa vontade, o obedecer para cumprir o propósito e a vontade do Senhor sobre a vida de cada um deles. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, que cada criança tenha ouvidos para ouvir a tua voz, para conhecer a tua voz quando o Senhor falar. Senhor, e em nome de Jesus, nós abençoamos, guardamos de toda doença, de toda enfermidade. Senhor, guarda as famílias em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana extraordinária, derramando de bênçãos, que haja um transbordar de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que você tenha uma semana abençoada. E uma coisa, né? É a semana que vem, na quinta-feira, nós não teremos a aula da Escola da Vida, porque é feriado, mas na próxima semana nós estamos de volta e espero você. Amém? Um beijo, tenha uma semana abençoada.